Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Hoje nós faremos um react novamente do Senhorita Bira, né? Que ele participou do podcast da Paula Ferreira, que é também uma mulher trans. E ele acabou citando um vídeo que eu gravei com o Ricardo, né? Que inclusive foi o primeiro vídeo do meu canal. Citou ele também diretamente, citou a Samantha. E para aproveitar este momento, nada mais justo do que chamar o próprio Ricardo. Então, olá, Ricardo. Olá, tudo certo? Estamos aqui no dia 24 de dezembro, todo mundo de férias, ninguém vai estar produzindo conteúdo, a gente está aqui, né? Enfim, sofrendo, eu tô morrendo aqui de calor, o calor infernal do inferno, mas é isso aí, né? Só para me apresentar, né, para quem não eventualmente não me conhece, me chamo Ricardo, né? Faço produção de conteúdo, né, principalmente no YouTube, né, sobre deficiência e materialismo histórico dialético, para não falar marxismo, né, porque é a mesma coisa, por meio do canal no YouTube chamado Autismo Pensante, onde eu falo sobre deficiência, sobre esse aspecto, mas também a partir de uma interseccionalidade, né, e uma dessas interseccionalidades é justamente a transgeneridade. Então, para isso estamos aqui sofrendo neste calor infernal. E quem está tocando dessa vez é a Bruna Gago, do canal do Transgressão. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal dela, se inscreva, assim como se inscreva no meu, caso você não sabe do meu canal, mas é inscrito dela. Então é isso, só tenho a agradecer por essa oportunidade de participar deste canal lindo e maravilhoso. Obrigada, Rick. É sempre um prazer te ter, né, no meu canal também. E hoje nós vamos fazer esse react do Bira, né? Ele falou da gente de novo, né, para variar, não falou meu nome explicitamente, mas é sempre bom fazer o react, ainda mais que, querendo ou não, ele citou diretamente o vídeo que eu participei, né? Então, não vou perder essa oportunidade. Então, vou colocar pro vídeo, tá bom? Certo. Vamos Bora pro lá. chorume, galera. Vamos pro chorume, porque Vamos pro isso aqui é Gimo, é Gimo LGBT, gente. Vamos lá. Bora. Ainda no assunto, um pouquinho antes, eu não quis te interromper. Tá. Você falou sobre. Bira, você tem que entender que eu sou uma pessoa trans. E assim que eu anunciei que você vinha para cá, eu recebi informações que, para mim, eu tenho meu pensamento, minha opinião, mas eu acho importante a gente levantar essa discussão, porque eu vou ser cobrada sobre. Tá. Que é sobre uma fala sua, que você deve saber qual é. Para quem não sabe, você estava numa live com o professor. Isso, o Rafael Regolon. E aí você disse que você se travestia de mulher e tal, e que eu achei, posso ser sincera, até aí parece que não estava me pesando, apesar de entender a problemática. Eu acho que pesou falar assim, quem tem que reclamar são as mulheres, porque se eu estou travestida de mulher, e aí meio que deslegitimou a nossa feminilidade, é isso que passou a informação. Eu vou explicar então meu ponto sobre o que é isso. Eu acho legal. Então, o que aconteceu, na verdade, é porque, vamos lá, um dia eu tinha ido num podcast eu já vou chegar nesse ponto, mas vou contar a história inteira. Pode, por favor. Eu tinha ido num podcast do Paulo Cruz, e aí para pegar o link para colocar no meu Instagram, eu coloquei Senhorita Bira no YouTube para achar. E aí tinha um vídeo assim, Senhorita Bira foi transfóbica. E eu fiquei muito assustado, falei, gente, o que eu fiz dessa vez, né? O povo não... eu tenho uma boca. E eu fui ver um vídeo, era uma menina que eu não conhecia, que era uma mulher trans. Eu não sei se ela travesti uma mulher trans, não sei. Porque eu vi esse vídeo dela, não conhecia essa mulher. Então, para você que está... Eu ia dar uma resposta para essa menina, porque eu só vi esse vídeo dela, não a conhecia. Ela tinha feito um vídeo anterior sobre mim, falando sobre o meu vídeo holofotação, falando que aquele vídeo não era adequado, não era bom, tudo bem. Claro que para ela não era bom por causa da narrativa dela, ela vive disso, ela acredita nisso, ela quer que tenha mudança, ela vai na rua falar. Pausinha, rapidinho. Sim. Assim, a primeira coisa não só desse vídeo desse podcast que o
o senhorita Bira, ou Biraci Hagman, né, que é o nome dele, né, inclusive eu já falei isso em vídeo, fez, né, continua fazendo, colocar o que é narrativa, entre muitas aspas, só quando é os outros, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de narrativa, a gente também fala de ideologia. E, assim, indo para os liberais, assim, que a gente geralmente conhece, né? Os liberais mais famosos, eles colocam as pessoas de esquerda como os ideólogos, né? Como as pessoas que têm a narrativa. E se esquece, né? Ou escolhe esquecer, escolhe ignorar, entre muitas aspas, que a própria pessoa que está apontando que o outro tem uma narrativa, que o outro tem uma ideologia, também carrega uma ideologia, um discurso e uma narrativa, né? Porque a pessoa que está falando esse algo, ele está falando esse algo não apartado da sociedade, não é algo metafísico, né, digamos assim, mas sim uma fala que está dentro de uma ideologia dominante, que é a ideologia burguesa, né, o sistema capitalista que molda as nossas mentes, né, em grande parte, para moldar nossas opiniões, nossas percepções de mundo e etc. E a partir disso, né, o senhorita Bira, ele está imerso nessa narrativa. É que ele escolhe ignorar, né, acredito eu, que ele é pautado por uma narrativa. Né, e começa por aí, né? Então a narrativa é sempre os outros que têm uma narrativa própria, né? Inclusive o Bira vai de modo mais implícito, obviamente, mas ele vai sempre colocando que o outro que está no mundo do achismo, né, o outro que está numa narrativa, sendo que, primeiro, esse outro é uma mulher trans, né, essa outra pessoa é uma mulher trans, sendo um segundo ponto o assunto sobre transgeneridade, ou seja, o uso de termos, né, em terceiro, que ele ignora que ele não está dentro dessa narrativa, né, que ele tanto diz que existe, né, no outro. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho a colocar aqui. Eu não sei se você tem alguma coisa. Com certeza, né? Do jeito que o Bira fala, parece o quê? A Samantha, no caso ele está se referenciando diretamente a Samantha, né? É como se ele dissesse que a Samantha tem o viés trans, né? Portanto, por ter o viés trans, não gostou do vídeo holofotação, né? Ele se ausenta de alguma forma falando isso e colocando desta forma, né? Colocando como uma narrativa, né? E assim, ainda vai vir muito chorume pela frente. já tô me preparando psicologicamente para isso, porque o Bira ele não aceita crítica, né? E ele vai sempre se esgueirando justamente para esse campo de é uma pessoa trans, portanto, ela tem um viés, né? Como se ele, que nem você citou, né? Como se ele não tivesse viés nenhum, como se ele não tivesse nenhuma ideologia, como se ele tivesse nenhum posicionamento, né? O posicionamento dele é bem claro. E ele tenta se ausentar disso, né? De que ele tem um posicionamento. Posso retomar? Só uma coisa. Uhum. É a síndrome do Homer Simpson, né? Todo mundo é burro menos eu, todo mundo tem narrativa menos eu. Eu não tenho narrativa. Então é isso que vocês vão acabar encontrando, né? Nessa live, né? Live não, no podcast, mas vocês vão percebendo cada vez mais explícito isso. Sim. E aí aconteceu, eu acho que a Lune Carvalho, você conhece essa pessoa, Lune Carvalho? Desculpa, não. Eu acho que é a Lune Carvalho, que é uma pessoa, uma travesti, pelo que eu fiquei sabendo, da ANTRA. A Antra eu conheço. Isso, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis do Brasil. Me chegou um vídeo, porque eu não fico procurando sobre mim. Quem me traz são os meus amigos, o Igor Leite ou a minha assistente. E essa menina tava falando que que eu era transfake num lugar, e no outro vídeo falando que eu tinha sido transfóbico. Por quê? Porque eu fiz um texto
falando sobre uma influenciadora digital que é trans. E uma tristeza que eu sempre tive quando eu me prostituía, quando eu via a vida, era que mulheres trans escondendo seus maridos. Os homens estão com elas. Como assim? Raramente eu via uma mulher trans uma travesti colocando a foto do rosto do homem. Era sempre a mão dele, de mãos dadas, nunca expondo esse homem de fato. Na rua, enfim, essa coisa me machuca, mas eu vou falar tudo para chegar nesse ponto. Na rua, quando eu me prostituía, os homens andam na nossa frente, eles não andam do nosso lado. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu saí com um rapaz que era da minha escola, eu tava tão machucado por essa lógica da prostituição que eu tava vivendo, que eu não conseguia andar do lado dele. Eu pedia pra ele andar longe de mim. Como se eu não fosse uma pessoa suficientemente boa para ser amada por alguém. E era isso que estava vendo na prostituição com essas mulheres todas que estavam ali se prostituindo, essas travestis todas. Eu preciso fazer um comentário. Pode Assim, fazer. o senhor Itabira, ele coloca a situação de pessoas trans e a dele como paralelo. E isso, primeiramente, não é justo, né? Ele é um homem cis. E assim, por que travestis e mulheres trans não mostram com quem elas estão? Primeiro, nós vivemos num país extremamente transfóbico. Tem pessoas que não querem expor que estão com pessoas trans, e tem pessoas que, se forem expostas por estarem com pessoas trans, também vão sofrer algum tipo de agressão, né? Então, assim, é uma comparação completamente desconexa da realidade de pessoas trans, né? Normalmente a gente tem sim que se esconder, e não é por vergonha não, do jeito que ele fala o quê? Parece que há vergonha, há insegurança. Definitivamente não é isso. Definitivamente não é. É um ponto que eu realmente não entendo, porque parece que ele está falando de duas situações diferentes, né? Porque primeiro ele fala sobre a questão de relacionamento entre a mulher trans e uma outra pessoa. Aí depois fala de uma situação onde ele, entre muitas aspas, travestido, né? Entre muitas aspas mesmo, é, tá andando atrás do homem que é o cliente, ou enfim, aí junto disso, numa situação onde ele tá num relacionamento com alguém e ele não anda do lado da pessoa, que também entra nessa questão de ele não é mulher trans, mas ele se colocou numa situação como se fosse uma. Então, Exatamente. é muito estranho, porque parece que ele está tentando conectar mais de uma situação que tem coisas em comum, mas partem de situações, de pontos bem diferentes, né? Sim, Porque e age diferente nisso, né? Desculpa te cortar, Rick, mas, poxa, do jeito que ele coloca, parece que pessoas trans estão no mesmo cenário que ele, em que ele escolheu literalmente se prostituir. Ele não sim, foi expulso de casa, ele não vivia na miséria. Assim, não tem cabimento. Esse é um ponto. E aí eu fiz uma série de tweets falando sobre as pessoas, sobre como as travestis e as mulheres trans estavam escondendo seus maridos, não expondo eles. E eu queria que uma pessoa se mostrasse feliz. Eu tenho um casal, tenho um casal, sou um casal feliz. E lá eu usava essa palavra, eu falava assim, assim que eu como homem travestido. E aí fui cancelado. Eu não sabia que não se usava travestido, mas continuei usando. Não sabia, mas continua usando. Parabéns, é, Bira. Palmas, né? E assim, vamos lá, né? Obviamente, né, não fui eu que comecei com essa crítica à questão de homem travestido, né? Mas, né, partindo do ponto, né, que ele falou do vídeo da Samantha, né? A Samantha viu o nosso vídeo, né, Ricardo? Meu e seu, em que eu problematizei isso, ela problematizou de novo em cima disso, e o Bira deixa claro que ele não aprendeu nada com isso. Ele viu que a gente problematizou, ele viu que a gente não gostou, e para ele é um grandíssimo foda-se. Vamos usar as palavras corretas, né? Um grandíssimo foda-se. Por quê? Porque eu não acho que a mudança social esteja colocada em palavras, assim, em ações.
Bira, vamos a termo macaco, né? Já que, né, são só Eu sabia palavras, né? Só palavras. sabia que tu ia usar esse. Eu tava pensando nessas palavras, assim, porque foi a que eu usei no último vídeo, assim, que eu falei sobre o Senhor Itabira. Porque, assim, entendo que palavras, né, ou seja, a parte da comunicação faz parte da superestrutura do sistema capitalista, né? Para quem não sabe, o sistema capitalista tem dois campos principais, né, por assim dizer, que é a infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é algo mais voltado no modo de produção, que é a propriedade privada dos meios de produção. O Brasil passou muito por isso quando estava no regime de escravidão, né, as pessoas pretas escravizadas, né, que estavam em situação de escravidão, elas eram propriedade privada dos seus senhores, eles faziam parte da infraestrutura do sistema. A superestrutura é mais voltada para tudo que é proveniente dessa infraestrutura, por exemplo, as leis, a comunicação, a mídia em geral. Então, eu entendo que realmente mudar os termos, deixar de falar uma palavra para falar outra, mudança de significado em si não vai mudar o modo de produção. Porém, contudo, todavia, as palavras têm algumas, né, os seus significados, elas têm algumas funções. Por exemplo, a palavra, né, os significados que as palavras têm os termos têm naquele tempo, elas servem para aí use a palavra que quiser, convencimento, cooptação, a uma ideia, né? Por exemplo, qual a diferença, né? Eu uso sempre essa diferença no meu canal. Qual a diferença entre uma pessoa com autismo e pessoa autista? Em essência, parece ser a mesma coisa, mas não é. Enquanto a palavra, o termo pessoa com autismo tem um significado mais biomédico, né? É mais alinhado com o modelo biomédico da deficiência, a pessoa autista tem um significado mais voltado ao modelo social da deficiência, que é um modelo mais voltado a definir a deficiência como um aspecto mais social, ou seja, das barreiras. Então, enquanto o modelo biomédico ele define a deficiência como a lesão, como algo individual, o modelo social é algo mais coletivo. Então, tem essa diferença de significado, de como os dois termos, apesar de estarem se referindo ao mesmo objeto, né, digamos assim, que a pessoa que faz parte dessa neurodivergência, o seu significado é bem diferente, sabe? E isso parte inclusive, de quem está falando esse termo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que a mudança, a questão dos significados nessas palavras, nesses termos, nas frases, de como a gente se comunica, tem relação também com uma, uma mudança de percepção das pessoas. Porque, por exemplo, eu sei que muita gente, até hoje, tem preconceito com pessoas com deficiência, assim como tem com pessoas LGBT que ia mais, principalmente mulheres trans e travestis. Só que se a gente não fizer, né, o chamado, entre aspas, letramento, ou seja, a gente ensinar quais são as palavras corretas, as palavras que mais estão de acordo com uma emancipação dessas pessoas, né? Porque, querendo ou não, os termos, por mais que a princípio, entre aspas, não machuquem, né? As palavras não machucam, elas são um elemento a mais de violência, né? Então, por exemplo, a própria palavra macaco, se levar isso ao pé da letra, chamar uma pessoa preta de macaca é só uma palavra, gente.
Agora, por que ficar reclamando? Por que ficar de mimimi? Ficar choramingando? Que não pode falar que eu sou travestido. Fico me travestindo de mulher para fazer um programa. Por que isso é errado? Eu não quero fazer isso. Então, entra muito naquela questão de uma galera mais de direita, que fica apontando mimimi nos outros, mas é o que mais faz mimimi, é o que mais reclama de uma cultura, entre aspas, uma cultura do politicamente correto, sabe? Então, no caso da transgeneridade, o uso de alguns termos em detrimento de outros é importante porque a linguagem é um elemento de violência, ela pode ser usada também como elemento de violência, porque a linguagem é ferramenta. Aí essa ferramenta é usada para emancipação de grupos oprimidos ou para a opressão, né, a continuidade da opressão desses grupos, né? Então, só finalizando essa parte, realmente a comunicação não vai fazer revolução, né? A comunicação de forma isolada, né? As palavras de forma isolada não vai mudar, mas justamente leva, né? É um elemento a mais de emancipação ou de opressão, depende de quem está usando essa ferramenta, né? Sim, exatamente. E é por isso mesmo que a gente fala de politização, né? Porque, macaco é um bichinho, come banana, um bichinho fofinho, tal. Por que eu não posso falar isso, né? Porque eu não posso chamar uma pessoa negra desse jeito? Porque existe todo um peso histórico de opressão, tem todo um conjunto de fatores que mostram que aquilo é errado, né? A partir do momento que nós ficamos dando migênero para uma mulher trans, homem trans, pessoa não binária, enfim, né? Nós também estamos colocando a existência daquela pessoa em xeque. Não você enfiando uma faca na garganta da pessoa e, sei lá, ameaçando ela de morte, esse tipo de coisa. Mas é uma forma extremamente agressiva de você agir. É uma forma de você estar negligenciando existências, né? Por meio da fala, por meio do diálogo. Poxa, como, sabe? O Bira é um homem gay, o Bira é um homem crossdresser, o Bira é um homem preto. E ele não tem noção de como palavras afetam? Por quê? Como não? Pô, ele deveria saber. Ele não sabe da luta gay, ele não sabe que até maio de 1990 pessoas gays eram consideradas doentes mentais. O que é isso? Não é uma forma de ataque? Você chamar alguém de doente mental, tá em lei, não é um ataque? Não é uma forma de você discriminar aquela pessoa? De você negar aquela pessoa como um ser humano? Enfim, se eu parar de falar travestido, não vai parar de morrer travesti, entende? Eu não acho que é a palavra travestido que faz matar travesti. Ponto. Né? Se, tipo, falar macaco, você não tá matando a pessoa negra e você, né? Tipo, pessoas negras não vão parar de morrer, né? Se eu continuar usando, tá tudo bem. Eu posso até dar um exemplo, né? Que eu já fiz num outro vídeo, inclusive, que é assim, um dos elementos de desumanização dos judeus, né? Na Alemanha foi a comunicação, assim, seja a comunicação escrita, seja a comunicação falada, ou seja por meio de imagens. Como era definido o judeu, né, a pessoa, né, que faz parte dessa identidade, era retratada como um rato, seja por meio escrito, seja por meio falado, seja por imagem, fazia essa mistura de uma pessoa com um rato para definir o judeu, e a violência contra o judeu do modo que aconteceu não começou antes da linguagem, foi a linguagem que precedeu que deu o combustível, né, digamos assim, para esse ódio das classes médias, principalmente em relação ao judeu, justamente porque na Alemanha, né, que estava passando por um problema econômico na época, era preciso de apontar um inimigo. Esse inimigo, né, não só, né, mas principalmente foi o judeu. Só que
as pessoas, elas não são preconceituosas logo de cara, elas são induzidas a serem, por causa de uma estrutura. E essa estrutura, por meio, no caso, da comunicação, fez com que as pessoas começassem a odiar pessoas judias, né, odiar judeus. E foi a partir daí que a política de extermínio começou a ter certa validação, porque se não fosse a comunicação, não teria essa validação. E o pessoal não sei se o Bira está se fazendo, porque o Bira da área do marketing já fez parte de uma agência, inclusive, a Freakout, né, que é uma agência que já acabou, se não me engano. Então ele sabe mais, ele deve saber mais do que eu sobre isso, né? Só que aí ele tem esse peso dessa responsabilidade de saber o que ele sabe, fazer com que mais pessoas não sejam prejudicadas a partir da área dele, que é a comunicação. Então, assim, pegando o exemplo, né, que é o mais óbvio, que foi esse que eu acabei de falar, tem outros exemplos que eu posso dar no decorrer das próximas falas, mas é o exemplo mais óbvio de como a comunicação ela é uma arma que pode ser usada tanto para emancipar quanto para oprimir. No caso da Alemanha, foi feita para oprimir. No caso do senhor Itabira, né, obviamente, salvo devidas proporções, né, porque eu sei que vai vir gente falando: você está usando o argumento lá de Hitler, você está comparando Bira com Hitler, você está chamando o senhor Itabira de nazista. Não, eu não estou chamando o Bira de nazista, antes que algum papagaio do Bira venha aqui e encher o saco. Mas eu estou falando que são práticas que são iguais. Assim. Sim, exatamente. Então... A gente pode usar até o exemplo da própria Palestina, né? Essa guerra que ainda está rolando, né? Infelizmente, em que a mídia, né? E, enfim, muitos canais de comunicação, muitas pessoas influentes colocam simplesmente palestinos como pessoas terroristas, como Palestina igual Hamas, como tem um hospital cheio de criança e jogaram uma bomba, jogaram um míssel, uma bomba nesse hospital. Mas tá tudo bem, porque embaixo do hospital tinha gente do Hamas, né? São formas de desumanizar as pessoas e de dar menos importância para as pessoas que estão sendo vitimadas, né? A comunicação não tem como desassociar a comunicação da guerra, não tem como desassociar a comunicação da discriminação, não tem como desassociar o respeito da comunicação, né? O Bira, ele tem que ter uma responsabilidade, ele tem 200 mil seguidores, ele não tem 2 seguidores, não tem 5 seguidores, ele tem 200 mil seguidores, e ele simplesmente não tem responsabilidade alguma com o que ele fala, né? Ele simplesmente jogou o argumento da Samantha, o vídeo da Samantha ela tem um viés trans. Acabou, né? Muito fácil fugir da crítica dessa forma, né? Muito fácil. E pouco importa o argumento. A Samantha fez um vídeo de quantos minutos? Uma hora, não foi? Acho que era por aí, uns 50 minutos. Uns 50 minutos. E o argumento para se defender tem a narrativa dela. Pronto, acabou. É muito pobre de crítica e tanto mais para frente ele cita do nosso vídeo e cita que não vai ver vídeo de pessoas criticando ele. Né? É aquilo, né? Se você é uma pessoa que não está aberta à crítica, você acaba dobrando a aposta e mesmo assim você não quer se redimir, é complicado, bem complicado. E aí o que aconteceu? Então eu fiz esse tweet, essa pessoa que eu acho que é Lune, ela fez um vídeo na Antra falando que eu tinha usado o termo travestido e falando assim, porque a língua é viva, mas travestido se remete a uma fantasia que você coloca, e nós não somos fantasia, enfim. A Lune é uma travesti e ela não se coloca como mulher trans, se coloca como terceiro gênero. Homem, mulher, travesti, mulher trans, ali dentro daquele contexto. Então, quando eu disse isso nesse vídeo, eu estava colocando travesti como terceiro gênero, não como mulher trans. Então, aí o que aconteceu? Essa outra menina que fez esse vídeo falando que eu era transfóbico, que eu me assustei,
nesse vídeo ela fala assim, que a senhorita Bira falou que nós mulheres trans não somos mulheres. Eu não falei isso. Eu estava colocando mulher trans como travesti como terceiro gênero. Que de fato era o terceiro gênero. Algumas travestis hoje se identificam como mulheres trans também, e como mulher também. Mas eu acho muito importante ter esse ato político de deixar travesti como terceiro gênero, um gênero não ocidental. Bira, você, um homem cis, tem que ensinar como pessoas trans e travestis têm que entender os termos, né? Como tem que se posicionar, como tem que se juntar ou se separar, né? Em suas divergências políticas, né, Bira? Poxa, assim, vamos lá, né? Para quem não sabe, né, por que existe essa divisão de mulher trans e travesti, o que acontece? Assim, tem pessoas trans, né, principalmente mulheres trans, né, travesti é uma identidade feminina, que preferem separar, né, travesti de mulher cis, né, deixando claro, mulher cis, para justamente reivindicar uma posição política, certo? Nós continuamos sendo mulheres. Porém, nós somos mais marginalizadas em vários pontos, né? De formas diferentes do que mulheres cis, né? E enfim, é uma posição justamente de reivindicar uma luta mais firme contra a transfobia, mais firme a favor de lutas trans, né? De luta de mulheres, mas é que assim, tentar sintetizar um pouco melhor. Tem mulheres trans que simplesmente se denominam mulheres, ponto. Sabe? Eu sou mulher, ponto. Não preciso falar que eu sou mulher trans. E justamente a identidade travesti vem justamente nesse contraponto de falar, não, nós somos travestis sim, nós temos a nossa diferença de mulheres num geral, né? Nós temos as nossas especificidades políticas. Então, assim, quem é o Bira na fila do pão para falar o que é travesti, sabe? Travestis não deixam de ser mulheres trans e travestis que reivindicam que são só travestis e não são mulheres trans, tá tudo bem. A discussão não assim, não é se travesti é mulher ou não. A discussão é que mulheres travestis estão reivindicando de forma mais sagaz a nossa luta. E, obviamente, né, vamos trazer para um exemplo mais prático, né, que deve ser palpável para a maioria das pessoas que estão vendo o vídeo, que a travesti é muito associada à prostituição. Mulher trans é um jeito mais bonitinho de falar sobre travesti, em muitos contextos. Então, assim, a partir do momento que nós reivindicamos que nós somos travestis, nós estamos reivindicando uma identidade que, mesmo que seja a mesma identidade de mulher trans, mais marginalizada ainda, sabe? Que foi expulsa de casa, que é abusada, que infelizmente sofre estupro pago, sabe? Então, tá aí a diferença, né, para quem queria saber. E é absurdo o Bira falar que a pessoa se reivindica como travesti, portanto, a minha fala, né, no caso a fala dele, né, a minha fala de quem tem que reclamar é mulher e não uma travesti, assim, ele tá tentando passar um puta de um pano para ele próprio e definitivamente não tá conseguindo. Definitivamente foi horrível o que ele falou, o que ele tá falando, ainda mais na frente de uma pessoa trans. Ele não tem bom senso. E detalhe que ele fala como se fosse algo muito diferente. Não é mulher trans, é travesti. Então, logo, eu posso usar o termo travestido. Esse é o argumento dele. E sendo que isso não muda nada a transfobia que ele cometeu pelo uso do termo. Não muda porra nenhuma. Pois é, ele fica tentando dar voltas e voltas e voltas, e só pra falar, entendo a problemática, mas vou continuar usando. Então eu não falei que eu não falei que eu não estava, que a mulher trans não é mulher. Eu falei que eu não estava travestido de travesti, que é o terceiro gênero. Inclusive, na publicação desse vídeo, as pessoas falam isso. É claro que ele não quis dizer que o travesti é terceiro gênero, que era o que eu estava querendo dizer. Então não importa o que eu diga, vai ser colocado dessa forma. E nesse vídeo dessa menina, ela achou que eu estava falando sobre ela, eu não conhecia ela. Eu estava falando sobre a Lune, que era uma travesti que pelo que me disseram, era uma travesti que não se reivindica mulher. Esse foi o ponto. Então eu estava respondendo ela especificamente. E essa outra mulher trans ou travesti, eu não sei, achou que eu estava falando sobre ela.
Porque ela tinha feito um vídeo e ela achou que eu tinha assistido o vídeo. Eu não assisto o vídeo de gente falando mal de mim. Tenho tanta coisa pra fazer na minha vida. Mas a questão, esse especificamente eu vi, ela foi super gentil sobre na crítica do primeiro vídeo, até por isso eu queria respondê-la. Mas eu achei desleal. Primeiro, porque eu não falei que mulher trans não é mulher. Falou. Só não foi explícito, mas Não, deu foi a entender. Foi explícito. Quem tem que me É, criticar é mulher e não uma travesti. Acabou. Ele foi literalmente explícito. sim. Ah, queria falar com a Samantha. Por que não foi falar com a Samantha? E Por quê? detalhe, fala que não assiste o vídeo. Enfim, o que ele falou mesmo? Que não assiste o vídeo de quem não concorda com ele, alguma coisa assim, que foi agora há pouco. No meu caso, se eu não me engano, ele fala mais pra frente referente ao nosso vídeo, de 3 horas. Mas aí Mas entra nesse depois. campo. O vídeo da Samantha é grande, né? Mas depois ele, junto com o Rafael Rigolon, faz um vídeo onde, sei lá, um terço do vídeo, um quarto, um terço do vídeo é ele, enfim, chorando de mimimi por causa do diacho do vídeo da Samantha, que obviamente ele não cita, ele só vai citar que é a Samantha Mendanha, do canal Transmissão, e vai citar o meu canal, o Autismo Pensante, porque a hostess, né, que a... Qual o nome? É Paula... É Paula Ferreira, se eu não me É engano. Paula Deixa eu ver aqui. Ferreira, Isso, Paula Ferreira. porque a Paula Ferreira acaba citando, acaba falando no nome da Samantha, por exemplo. Então, o Bira acompanha a gente. Ele sabe o que a gente está fazendo, do que a Sim. gente está falando dele. Só que, por que ele não vai... Ele vai evitar ao máximo falar de mim, da Samantha, de você, Bruna Gago. Por quê? Porque ele não vai bater em quem está embaixo. Ele vai bater, Sim. ele vai falar só quem está em cima. E tudo bem, isso aí é tática padrão de produtor de conteúdo. Só que aí ele vai evitar ao máximo falar sobre isso, sobre a gente. Só que ao mesmo tempo, pelo menos vendo os vídeos anteriores do Bira, ele fala como se fosse errado fazer isso. Só que ele vive citando pessoas mais famosas que ele. O que é o vídeo, por exemplo, falando da indústria pop, por exemplo, dele falando do Silvio Santos, dele falando de várias outras personalidades famosas. O que é ele tendo um vídeo, por exemplo, pelo menos no início, né? Um vídeo dele sendo reagido por pessoas como o Gustavo Gaiofato, do História Cabeluda. Aí não, aí realmente ele vai citar. Por quê? Porque é o mesmo engajamento ou até maior que o dele. Então, óbvio que ele vai citar. Que aí é gostoso. Mas agora, quando é a gente, que é um canal de 10 mil inscritos, como o da Samantha Mendanha, de 3 mil inscritos, como é o meu caso, indo para 1.000 inscritos, que é o seu caso, aí não vou citar. Vai usar qualquer argumento furadinho, qualquer argumento, enfim, só para tentar justificar de que não vai falar. Sim. E não vai falar. E só fazer um comentário, né? Você deve ter visto que saiu da minutagem do vídeo, porque essa gata, não é gata, ela simplesmente mexeu nos negócios aqui. Vou ter que procurar onde a gente parou. Só um momentinho, pessoal. Gata meliante. Não falei isso. Eu tava falando sobre uma travesti que não reivindica a mulheridade. Tem até hoje, muitas pessoas trans não estão mais se reivindicando mulheres trans ou homens trans, mas sim trans masculino, trans feminino. Exatamente para tirar a ideia de mulheridade, de homem também, que é uma ideia tão opressora. Enfim. Só um adendo do que ele está falando, né? Não é uma questão de se reivindica a mulher trans para reivindicar uma não mulheridade. Assim, pode ser para algumas, mas não é para todas, não. Definitivamente não é para todas, né?
como eu cheguei a citar, né, no vídeo resposta que eu fiz a ele, né, travesti é uma identidade latino-americana, né, travesti é uma identidade feminina e, como eu estava citando neste vídeo de agora, né, mulheres trans podem sim se reivindicar travestis e podem sim se reivindicar em sua mulheridade. Então, assim, não tem muito cabimento o que ele está falando, tá? Enfim, são narrativas. Então aí, quando eu vi esse vídeo, eu São queria dar uma resposta narrativas. pra ela, mas ela mente, porque ela fala que eu falei que crossdresser é travesti. Eu não falei isso. O que aconteceu? A Lune, tanto a Lune quanto essa menina... Vamos lá, de novo esse papo, né? Vamos lá. O Bira, ele falou que crossdresser era igual a travestido em inglês. Quando nós jogamos no Google, traduz para travesti. E travesti é uma identidade latino-americana. A gente não pode usar do inglês para tentar traduzir, não tem tradução, né? Então, assim, é injusto e, de qualquer forma, mesmo usando essa tradução como travestido, né, que é o que ele tenta fazer, travestido continua sendo uma coisa transfóbica, porque faz uma associação a algo que já existiu, que era o transtorno transvéstico, em que englobava pessoas tanto como o Bira, né, que é um crossdresser, como pessoas trans, como pessoas que se fantasiam e que são doentes mentais. Então, assim, tem uma problemática histórica, tem uma problemática que, inclusive, fere ele diretamente também, historicamente. Esse tipo de termo que ele defende, que ele quer usar e que ele diz que não sabia que era problemático e continua usando. Então, assim, ele só simplesmente não quer aprender. É só isso. Sim, e uma outra coisa interessante que volta e meia ele se defende, né? Volta e meia ele se defende ou bate em alguns pontos, ora pelo latim, ora pelo germânico, né? Porque o Brasil, né, o termo travesti, né, enfim, o termo travesti é uma identidade, né, como você falou, latino-americana, e o Brasil, como pertencente à América do Sul, ou seja, Latinoamérica, foi muito influenciada tanto por Portugal quanto pela Espanha, que Portugal é o português e a Espanha é o espanhol. Os dois idiomas vieram, assim, assim falando em resumo, do latim, né? Principalmente, se não me falha a memória, do latim vulgar. E o inglês ele veio do germânico, a mesma categoria de idiomas, por assim dizer, do alemão. Então não faz sentido você pegar de forma tão grosseira essa conexão, entre aspas, entre o termo crossdresser e o termo travesti, falando que a tradução para o termo crossdresser é travesti, sendo que são idiomas, o português e o inglês são idiomas que vêm de configurações de linguagens diferentes, né? O latim não é o germânico e o germânico não é o latim. Essa é a questão. Então, para quem não entende muito da área da linguagem, vai cair nisso. Vai aceitar. Realmente faz sentido. O crossdresser ser traduzido como travesti. Mas quem tá mais na área da comunicação, já há um pouco mais de tempo, em especial a galera da área da linguagem, vai sacar que ele tá falando besteira, assim. Então, só para dar essa informação a mais para vocês, inclusive eu falei disso no vídeo, no último vídeo que eu falei sobre o Bira, mas só dando um resumo para quem ainda não assistiu. Sim, e eu digo mais. No caso dessa tradução para travesti, é muito feita pelo Google Tradutor, né? Claro, também porque não tem como traduzir travesti, né? Assim, do inglês. Mas a própria defesa dele, né, de a tradução é travestido, está errada. Porque, justamente, né, recapitulando o que eu acabei de falar, né, travestido tinha a ver com transtorno transvéstico, tinha a ver com uma forma de patologização de pessoas crossdresser e de pessoas trans e travestis. E o que acontece?
Crossdresser, se a gente for traduzir de fato o que é, não é travestido. Crossdresser é sobre você passar de uma linha, tipo, uma linha de vestimenta, sabe? É só isso, é você passar uma linha de vestimenta, é você passar uma linha de expressividade de gênero. Quando você fala travestido, não é possível não fazer associação com pessoas trans e travestis. Não é possível você não fazer associação ao transtorno transvéstico, que literalmente usa de termo como travestido para patologizar pessoas. Poxa, tem assim, ele tá tentando traduzir crossdresser da forma mais grosseira possível e mais patologizante possível, sendo que há uma tradução, e é uma tradução extremamente válida sobre justamente você ter uma expressividade de gênero mais fora do convencional, mais fora do tradicional. É só isso, sabe? Ele tá dificultando porque ele quer dificultar, simplesmente, né? Ainda mais como ele próprio já disse, eu já bati nisso várias vezes nessa live, mas não é possível não bater. Se ele sabe que é um termo problemático e ele continua usando, assim, não tem muito o que a gente falar, não tem muito o que a gente explicar, porque ele vai continuar usando. Ele sabe que é problemático e vai continuar usando. Ele próprio fala isso. Depois desse vídeo eu vi, disseram que eu não devia usar o termo travestido e usar o termo, falar que eu sou crossdresser. E com o Rafael Rigolon nessa live, eu falo que crossdresser significa homem travestido. Crossdresser é uma pessoa que está vestida em inglês, que ela tá travestida, ela tá cruzado a vestimenta dela. Então, eu falei isso, mas crossdresser não é travestido? E ela fala que eu falei que crossdresser é travesti. Eu não falei isso. Entendi. Então eu fiquei muito... Justamente essa má-fé com o contexto histórico, né? Essa má-fé com questões do próprio DSM, né? Que nos patologizava. Poxa, se a gente pega todo esse contexto, entende esse contexto, a gente vê o quão problemático é esse tipo de defesa de fala do Bira. Não dá para traduzir crossdresser para travesti. Não dá para traduzir crossdresser como homem travestido. Muito chateado porque são coisas que eu não falei. Eu não falei que mulher trans não é mulher. Eu estava fantasiado de mulher, não de travesti. Que pode ser violento para algumas pessoas, mas travesti é o terceiro gênero, sempre foi, gente, o terceiro gênero. É para algumas pessoas, Bira, para algumas pessoas. Poxa, o Bira ele se coloca numa posição muito prepotente para falar sobre a identidade trans e travesti, né? E me parece muito que aquela ponte que ele fez, né, de eu estava na prostituição com pessoas trans, como se ele tivesse algum local de fala, como se ele tivesse alguma vivência com pessoas trans e travestis, ao ponto de poder falar sobre a gente e estar correto em absolutamente tudo que ele fala. Ele é muito prepotente. Ele pode até ter um lugar de fala como alguém que conviveu junto. Agora, protagonismo é diferente. Ele não é uma mulher trans. Ele não é uma travesti. Ele é um homem gay que fazia a prática de crossdressing, que é bem diferente. Então, ele pode falar de... né, ele tem a vivência de aspectos voltados, por exemplo, ao trabalho sexual, mas ao trabalho sexual a partir de uma perspectiva de um homem cis crossdresser, não de uma mulher trans. Sim, não de uma travesti. E que também não estava numa posição de marginalidade que nem a grandíssima maioria de nós, né? E é um ato político se reivindicar como travesti e não nessa mulheridade. Aí ela vem... Assim, Bira, é realmente um ato político a gente se reivindicar travesti, como eu disse, né? Travesti é muito associada à prostituição, né? Eu estar num emprego, trabalhando com milhares de outros funcionários, milhares, e só ter eu de travesti lá dentro, assim, é uma luta política diária, sabe? Agora, você querer pautar quem de nós, né, da letra T, né, tem que reivindicar ou não mulheridade, que difícil, viu? Que difícil. Aí ela vem a história, ela vem contar, e nesse vídeo ela fala, porque antes a mulher trans era rica, a travesti era pobre. Eu sei de tudo isso. Eu estive nas ruas, eu estive com mulheres que falavam, sou travesti.
Tinha travestis, inclusive, que não usavam masculino para se servir a si mesmo. Então, são narrativas, são grandes narrativas do mundo. Bira do céu, travesti é uma identidade feminina, sabe? Tem pessoas trans e travestis que vão ser transfóbicas consigo mesmas, que não vão estar muito conectadas à discussão política. Agora, você usar disso, que tem travesti que usa do masculino, o que você está querendo dizer com isso? São narrativas. Ué, você por acaso está ensinando que você pode, por exemplo, chamar uma travesti no masculino? É isso, sabe? E levando para outras identidades marginalizadas também. Tem pessoas negras que se colocam em posição de servas, ou de menores, ou de inferiores, ou até mesmo são racistas consigo mesmas, sabe? E a gente não tem que legitimar isso de forma alguma. A gente tem que elevar a discussão, a gente tem que lutar para que essa pessoa entenda que ela não é o que ela, tipo, ela não é representada por aquilo que ela está definindo naquele momento. Vamos usar, por exemplo, a própria Rogéria, né? Que era uma mulher trans, travesti, né? Que já fez muito sucesso na televisão. A Rogéria, ela falava, né? Que as pessoas que não enxergavam ela como mulher, né? Ela dizia que podiam chamar ela de Astolfo. Por que que ela fazia isso? Ela fazia isso para não ser agredida, para não ser morta. Era uma autodefesa dela para justamente poder estar na posição que ela estava ocupando na televisão brasileira. Agora, eu já vi, né, pessoas, inclusive minha própria mãe, né, falando, se a Rogéria deixava chamar no nome morto, no nome antigo, não, ela não usava, não falou com essas palavras, né? Mas você podia chamar no masculino. Por que com você não pode? Vocês conseguem pegar como isso é problemático? Como isso acaba, querendo ou não, nos colocando numa situação que a gente não tem que ser postas como pessoas trans e travestis? Então, assim, a gente tem que lutar justamente para a gente poder existir e sem esse medo que a Rogéria passava, sabe? Sem esse medo que muitas trans e travestis, por exemplo, que estão na prostituição, né? Que às vezes podem realmente ser lidas como homens, e elas talvez não tenham esse poder de reivindicar a sua mulheridade, a sua identidade feminina, para não ser mortas, para não serem agredidas. Às vezes elas só simplesmente concordam porque é o que tem para hoje, né? E uma outra coisa, né? Só para deixar mais explícito, o Bira quer validação. Ele quer uma pessoa que corrobore com o pensamento que ele já tem. Então, é a mesma coisa. A pessoa com deficiência pode buscar cura. Isso não deixa... então, eu pego meia dúzia de pessoas com deficiência que buscam uma cura e falam, se essa meia dúzia de pessoas com deficiência buscam a cura, então eu posso falar que as pessoas com deficiência podem ser curadas, né? Traçando assim um paralelo da transgeneridade para a deficiência, né? Então ele quer uma validação, ele sempre vai haver uma pessoa que vai corroborar com o ponto dele, que faça parte dessa identidade marginalizada para ele, que ele já tem um pensamento prévio sobre isso, apontar para aquele exemplo e usar como justificativa, mas aquilo justamente é um cherry picking, né? Uma evidência suprimida. Você pega uma evidência, né? Apesar de todas falarem ao contrário dessa, mas você pega exatamente essa que corrobora o seu ponto e a partir disso você usa esse ponto para falar como se fosse a realidade, sendo que não é. Exatamente. É como dizer que tem pessoas da comunidade autista que querem ser curadas, portanto, pessoas autistas querem ser curadas, né? Aquele viés de confirmação por uma fatia, né? E mesmo que essa fatia, por exemplo, fosse majoritária, né? Assim, o Bira tem que pensar muito bem no que ele fala, ele tem que ter muita responsabilidade com o que ele fala, e ele não parte nem justamente dessa questão majoritária, né? Ele falou que teve travesti que usava do masculino. Assim, talvez ele encontrou o quê? Uma, duas, sabe? Tá querendo... de verdade, eu não sei o que ele tá querendo insinuar com isso. Não sei.
mas soa muito problemático. Mas eu não quis nunca ser ofensivo. Nunca quis ser ofensivo de fato. Entendi. Nossa, Posso? isso que Claro, eu não quero que quis, você né? fale. Pois é, né? Não Imagina se quis e tá quisesse. fazendo isso na frente de uma mulher trans, né? Mas enfim, né? É irônico. Ó, deixa eu te falar. Primeiro, eu vi o segundo vídeo da moça. Vamos dar ao nome, né? Que alguém queira ver, chama Transmissão. Isso, transmissão. Eu vi a moça, achei super didática. Eu até comentei lá, achei didático. Samantha Mendanha, pessoal, sigam ela no Instagram, no Facebook, no YouTube, que o conteúdo da gata é muito bom. Não o que falou sobre você, mas Explicaram a que ela vestiu. explicação Aquilo estava travesti. certíssimo que ela falou Achei tudo super isso. didático. Inclusive, quem quiser lá ver, chama Transmissão. Transmissão, isso E aí mesmo. vão lá ver o segundo vídeo. Eu não estou falando sobre o ataque a você. Eu ouvi o trecho do vídeo. Eu entendo, Bira, que quando vieram falar para mim, você vai passar pano. Não, a minha ideia é que é escutar histórias. Eu não estou aqui para debater, eu não estou aqui para dizer o que você falou, se está certo ou está errado. Eu trouxe o assunto porque é um assunto que, por eu ser um canal trans, eu vi que você foi em vários podcasts, mas eu não sei se você foi em algum de uma pessoa trans. Não, nunca fui. Então, por vir aqui, é automático que as pessoas me cobrem. Paula, vamos tocar nesse assunto. E eu acho que esse assunto é importante para eu tocar para você também, que você agora dá um novo ressignificado àquilo que você disse, ou você disse a mesma coisa, mas que foi mal interpretado ou mal entendido em algum momento. O que eu quero dizer é assim, eu não vejo travesti como um terceiro sexo, apesar de entender que muitas pessoas veem. Eu me reivindico como pessoa travesti também, mas mulher travesti, porque a palavra travesti ela foi criada, tanto a travesti quanto a transexual, são palavras que foram criadas por pessoas cis. Sim. E essas palavras eram designadas para travesti, era homens, era isso, gente, infelizmente, eram homens que se vestiam de mulheres, então a sociedade entendia o quê? É um homem se vestiu de mulher, é travesti. E trazendo para o que ela está falando, né, justamente a forma que patologizavam as pessoas trans e travestis era justamente a mesma forma que patologizavam pessoas crossdresser, e justamente usando o termo travestido. Olha só, né? Quem diria? E detalhe, uma coisa, um ponto importante. Quem definia o termo nessa situação foram as pessoas cis. Isso aí, esse tipo de situação acontece com toda identidade marginalizada. Acontece com as mulheres trans, travestis, né? Aconteceu, né? Aconteceu com as pessoas pretas, aconteceu com as pessoas lésbicas, bissexuais, gays, qualquer um dentro do guarda-chuva LGBTQIAP+. Aconteceu com as pessoas com deficiência. Por quê? Porque tudo que foge da norma é marginalizado. Tudo que foge da norma se entende como tudo que foge do padrão homem branco dentro da heterocisnorma sem deficiência. Tudo isso é apontado como diferente, logo marginalizado, logo escondido, logo por vezes, né? Várias vezes ao longo da história morto. Então, assim, a pessoa que faz parte de uma identidade marginalizada, pelo menos inicialmente, ela não vai se dizer, eu sou pessoa com deficiência. Não, a sociedade que vai apontar ela, que ela é o diferente, sabe? A identidade marginalizada específica, né, no caso da deficiência, mas podem usar para outros exemplos, como da transgeneridade, da raça, enfim, todas essas identidades, os nomes, elas surgem justamente como um elemento de identidade de resistência, porque a identidade não surge a partir do termo. A identidade já existe, porque já é apontado essa diferença nessa pessoa, né? O conceito de estigma, né, do Goffman, por exemplo, serve justamente para isso, para falar, existem pessoas que possuem estigma na sociedade, que são marginalizadas, só que a partir
dessa dinâmica social que vai oprimindo essas identidades, que vai se criando esses termos, vai se criando a transgeneridade como um aspecto de luta política, vai se criando a pessoa com deficiência como um aspecto de luta política, inserido dentro da deficiência, por exemplo, o campo da neurodiversidade, né, que é a neurodivergência, a questão da pessoa autista, né? Eu sou pessoa autista. Não porque, eu me odeio, eu tento me separar da sociedade. Não, eu já sou separado da sociedade. A sociedade não me quer. Assim, a sociedade dita normal, entre aspas, não me quer. Mas eu uso o termo pessoa autista como um elemento político de ocupação de espaço, sabe? Então, não existe isso de criação de termos para depois vir a opressão. Não, os termos vêm depois da opressão. Essa é a questão. Sim, exatamente. E parando, tipo, né, para pensar naquilo que eu comentei, né, a partir do momento que nós, mulheres trans, reivindicamos o termo travesti, nós estamos reivindicando uma identidade que, por mais que seja a mesma, é lida de outra forma socialmente, é lida de forma mais marginalizada. E não só, né, quando eu vou num ponto de ônibus e me confundem com uma prostituta, quando eu estou no trabalho e erram meus pronomes o tempo inteiro e não me deixam esquecer que eu sou trans, sabe? É aquilo, é a sociedade o tempo inteiro deixando clara a nossa posição. Por isso que muitas mulheres trans reivindicam o termo travesti, porque não nos deixa esquecer, por mais que nós sejamos mulheres, não vão deixar a gente esquecer que nós não somos iguais às outras mulheres, que nós não somos muito, entre aspas, né, que é extremamente errado falar isso, né, mas que nós não somos mulheres de verdade, né. Então, assim, a realidade material tá batendo na nossa cara o tempo inteiro. E a gente reivindicar termos é justamente para lutar politicamente. É justamente para poder reverter essa visão de que pessoas trans não podem estar trabalhando em empregos formais, que não podem estar na porra de um ponto de ônibus querendo pegar só o ônibus e não ser prostituta, né? É para isso que a gente luta. É para isso que a gente reivindica termos. E tanto é que foi com esse argumento que o governo, na época, criou a Operação Tarântula, onde tirava as mulheres trans e travestis das ruas, alegando que não podia, não é carnaval, por que vocês estão vestidas, aspas muito grande, para quem estiver no Spotify, aspas muito grande, por que você está de travesti? Não pode, não é carnaval, não é um evento, então não pode. Prendia, matava e tudo isso. Só para finalizar o meu adendo, e dizendo a palavra transexual, foi criada para mulheres que faziam redesignação. Então, um homem, era assim que eles entendiam, aspas, fez a cirurgia de que até hoje é usado esse termo, mudança de sexo, que é um absurdo, e então é uma mulher transexual. E isso foi higienizado ao longo da nossa história. Muitas meninas não queriam falar que eram travesti, porque travesti era um ato marginalizado, e transexual era a coitadinha que em algum momento foi aceita porque fez a mudança. E tinha uma travesti fetichista, lembra disso? Também. Tem a travesti fetichista, que ainda somos mulheres que aos olhos das pessoas são fetichistas. E eu acho que... Desculpa, vou acabar cortando essa linha de raciocínio dela, mas é muito irônico o Bira usar de contexto histórico, né, de travesti fetichista, e ele literalmente ignorar o contexto histórico de travestido, né? Ele é muito seletivista, né? Ele deixa claro o que ele quer esconder, o que não quer, de acordo com a narrativa dele, né? Vou usar do mesmo argumento que ele deu, né? Falando da Samantha. Porque ele literalmente tá escolhendo o que ele quer saber e o que ele não quer saber, e muito provavelmente ele sabe. Ele só se faz mesmo, né? E, poxa, todo esse contexto que ela tá dando é justamente desse período absurdo, né? E que, assim, né? Não que hoje seja melhor para pessoas trans e travestis, né? Continua um caos, né? Nós temos mais de 10 anos consecutivos de mais assassinatos de pessoas trans e travestis no Brasil, né? A nossa realidade, não podemos dizer que ela está melhorando. Talvez progredindo aos poucos, por exemplo, comigo existindo num supermercado que só tem eu de travesti lá dentro? Talvez sim, né? Mas
continua péssimo pra gente. E naquela época, então, sabe, nós éramos justamente lidos como essa fantasia que o Bira se veste, e que ele reivindica em termos extremamente retrógrados, extremamente que patologizam pessoas. Enfim, eu acho que eu tô chovendo no molhado falando tudo isso, mas é que realmente não dá pra entender, sabe? Ele tá recebendo uma aula de uma mulher trans travesti e parece que, assim, sabe, não importa. No fim das contas, não importa. Detalhe, a Paula falou no podcast, a Samantha falou isso pro Bira no vídeo, a outra que o Bira acabou citando, que é da Antro, também falou, mas é tudo narrativa, né, gente? É isso. Pois é. E ele também te cita, citando o nosso vídeo, em que também tem uma mulher trans falando, mas né? 4 pessoas trans falando pra ele tem no mínimo acesso, né? Porque assim, né? Se ele está citando nossos nomes, se ele tá conversando com a Paula, ele tá tendo o mínimo acesso a gente, né? E assim, né? Que opinião que vale mais? A de 4 pessoas trans e travestis ou a de um homem cis crossdresser? Não sei, de verdade, eu fico com essa dúvida. E Não sei. detalhe, não tem nenhum argumento de falar que vocês são trans, sendo que uma pessoa um cis falou também, gente, um cis falou esta merda. E o Bira não tem desculpinha. É porque só o cis falou. Ah, não, tem trans. Ah, não, é porque só trans falou. Não, tem um cis aqui falando também. Que o Bira tá falando besteira. Mas não, é a síndrome do Homer Simpson, né? Todo mundo tá errado, mas a garantia sou eu, né? Eu que sou foda. Pois é. E aí entra o que eu vou falar sobre a minha experiência. Foram quase 2 anos de pandemia, muito sacrificosas, eu acho, para muita gente. Muita gente acha que eu sou rica ou que eu tenho condições financeiras. Meu sobrinho está aqui, pode mostrar para saber que eu não sou, não tenho nada disso. Eu tenho uma vida. Cara de rica. Tem cara de rica, eu tenho. Mas eu vou no brechó comprar minhas roupinhas para estar com roupinha diferente, para poder mostrar que o meu programa vale a pena. Eu paguei R$30 no conjunto todo. E o que eu quero dizer é, na época da pandemia, eu passei muita dificuldade financeira. Muita dificuldade financeira. E quem levou comida para minha casa e comprava era meu sogro, que era bolsonarista ao extremo, que já tinha comprado um cofre. Sim, meu sogro comprou um cofre para pôr as armas em casa e ele queria me dar um revólver para me defender. Porque na concepção dele, de bolsonarista, ele estava me dando um carinho, oferecendo uma arma para eu me defender. Ele que fazia a compra e mandava para mim na minha casa. Era meu sogro bolsonarista. Eu não recebi uma pessoa militante na minha casa, eu não recebi uma fruta, um pão, um nada, eu não recebi uma ligação dizendo para mim, ô filha de uma puta, você quer alguma coisa? A gente é militante. Mas toda vez que tem um erro na internet, são as primeiras pessoas a me atacar também. Meninas trans já me chamaram de velha, de flopada, de acabada, mas nunca vieram perguntar se eu preciso de alguma coisa. A mãe dele é uma das pessoas que me ajudou também, pessoa branca, cis, heteronormativa. Então, o que eu quero dizer é, as discussões de internet, para mim, Paula, e desculpa o desabafo, vai continuar na internet, porque na vida real, quem está me ajudando é quem está me ajudando. Essa pessoa pode ser de esquerda, pode ser de direita. Isso me faz refletir também sobre essas discussões, entende? Se você falou certo ou não falou, ou falou errado, eu não sei. Não vou ser eu que vou te julgar, mas você está aqui sentado na minha bancada. Eu já convidei outras manas para. Sabe por que o teu familiar bolsonarista te ajudou? Assim, desculpa, gente. Desculpa, Paula, mas assim, vamos ser realistas. Ele só te ajudou porque ele é teu familiar. Só isso. Eu sei que existem casos de, independente se a pessoa é da família ou não, essa pessoa da família vai cometer transfobia. Mas há outros casos que a pessoa é tão apegada à família que pouco importa se você é uma pessoa de identidade marginalizada, pouco importa se você é trans, a pessoa vai te ajudar porque você é da família. A mesma pessoa que comprou uma arma para te ajudar é a mesma que pode dar um tiro numa mulher trans, numa travesti na rua. Ele só te ajudou porque você é
da família. Assim, infelizmente eu tenho que falar isso, porque eu vejo muita gente, principalmente na internet, com esse discurso: a esquerda não me ajudou, quem me ajudou foi a pessoa de direita. Mas em todos esses casos, ou era uma pessoa que já era muito amiga, já conhecia de anos, ou era da família, essa pessoa de direita. Então, óbvio que a pessoa vai ajudar, né? Vai dar algum tipo de suporte. É da família, sabe? É uma questão de lógica. Assim, eu não considero tão óbvio, mas, né, tem total cabimento isso que você tá falando. E também, mais uma coisa que a gente tem que considerar, né, ela tava falando que nenhum militante foi bater na porta dela e perguntar se ela precisa de ajuda. Assim, a esquerda é transfóbica pra caramba, né? Se a gente for olhar, por exemplo, pra luta feminista, que nome grande que a gente tem? Djamila Ribeiro, que é uma mulher negra, feminista, né, tudo mais. O que ela é? TERF, que é feminista, radical, trans, excludente. Ela tá contra a gente. E se a gente vai em qualquer publicação de pessoas falando de pessoas trans, né, somente nos esportes e tudo, vai ter uma enxurrada de gente da esquerda liberal falando mal da gente. Uma enxurrada. A gente tá praticamente nadando contra a maré, até dentro do espectro de esquerda, até mesmo dentro da esquerda radical, né? Então, assim, eu consigo entender ela demais, é realmente muito difícil, as pessoas não se sensibilizam com a nossa luta, e de fato, tipo, qualquer um que estender a mão minimamente pra gente, independente de quem seja, em muitos casos, é válido, é totalmente válido. Em muitos casos não, em todos, né? Porque a gente não tem suporte. Mas o cuidado que ela tem que ter ao falar isso é quem vai lutar politicamente ao nosso favor, ou minimamente para que a gente esteja minimamente vivas na sociedade, né? Será que vai ser a pessoa bolsonarista? Eu acho que não, né? Então é aí justamente que a gente tem que entrar na discussão política para além da questão de identitarismo, por exemplo, né? Podemos dar o exemplo também da luta PCD. A luta PCD é muito excluída da esquerda radical. É muito difícil a gente ver a esquerda radical falando sobre isso. Agora, recentemente, teve o João Carvalho, né, se assumindo abertamente, uma pessoa autista, mas continua sendo algo extremamente negligente, extremamente pequeno, e a gente vai lutar justamente por um espaço, né, diferente, por exemplo, de um Tami Miranda, né, que entrou no PL. A gente vai tentar lutar num ambiente que a gente sabe que vai ser realmente revolucionário e que pode realmente mudar a nossa situação. Agora, um Tami Miranda lutando por um espaço dentro do PL, dentro de um partido de extrema-direita, é a mesma coisa? É a mesma leitura? Não. Não é, definitivamente não é. Então, assim, acho que falta um pouco de radicalidade, né, da Paula. E ela também chegou a comentar, né, que não chamou o Bira para discutir, para debater. Assim, deveria. Deveria. Por mais que ela tá falando muitas coisas muito boas, né, assim, a gente tá sempre falando de política. A existência da Paula é política. E o Bira tá falando muita asneira. Então, né, entendo que é um podcast, ela quer continuar com o convidado dela até o fim da entrevista, né? Mas vale a reflexão. Travestis que não vieram aqui e foram em outros podcasts. Entende? Então, o que eu estou dizendo tá na hora da gente parar de ficar atacando todo mundo e mostrando para todo mundo que o que é certo e o que é errado e começar a se unir de verdade. Porque eu sei que até essa minha fala pode virar pauta para vídeo de outras pessoas. Mas eu quero dizer isso. Eu estou cansada já, é um desabafo meu. Eu sou deslegitimada muitas vezes por ter passabilidade ou por ter algum grau de acessibilidade, e eu não acho isso justo comigo também, entende? Então, eu não estou aqui para te julgar, eu queria ouvir sua história, porque perguntaram, e eu deixo para as pessoas fazerem o julgamento, aspas, que elas gostam de fazer, e aí não é problema meu. Eu posso te falar uma coisa, Pode, Paula? deve. Também uma parte do meu cancelamento foi porque eu tenho amigo direitista. Então as pessoas na internet, eu não sei onde elas vivem, eu não sei se elas falam com os pais delas, com os tios, com os avós, mas era porque eu tinha amigo direitista. Que foi o meu primeiro cancelamento grande, quando eu me chamava de neonazista, foi quando eu falei a fala. Um amigo meu de direita me mostrou a fala da Zahra Wagenknecht, que é uma militante do partido esquerdista da Alemanha,
falando que eles estavam perdendo votos por causa da esquerda identitária, universitária, que eles deixaram para trás a esquerda trabalhadora. Isso foi a Zarra que falou, não fui eu. Não foi meu amigo. Mas faz sentido, desculpa. A esquerda perde a gente quando ela faz isso Para essas pessoas, não. Né? Para esses militantes, não. Uhum. Enfim, e aí eu falei, só coloquei isso na internet, me cancelaram, falaram que eu era neonazista, enfim, nossa, ele tem amigo direitista. Eu não sei onde as pessoas vivem, onde elas trabalham, que só tem pessoas com a moralidade alta, que não falam nenhuma palavra fora do contexto, não sei. Mas é isso, então, foi a transmissão, eu não tinha visto o seu vídeo, transmissão, eu não sei qual, Sabrina, o nome dela, Sabrina? Eu não vi o nome, eu vi o nome do canal. O canal de transmissão, não conhecia você, não tinha visto seu vídeo, estava falando sobre uma mulher, sobre uma travesti que não se reivindica mulher, não falei sobre você. Eu não falei que crossdresser é travesti, eu falei que crossdresser é homem travestido. Fiquei muito chateado com isso, porque não foi o que eu falei de fato. De qualquer forma, sigam o canal Transmissão, apoiem a Mana, vão lá conhecer, vão conhecer o outro lado. Enfim, e aí eu falei, só coloquei isso na internet, me cancelaram, falaram que eu era neonazista, enfim, nossa, ele tem amigo direitista. Eu não sei onde as pessoas vivem, onde elas trabalham, que só tem pessoas com a moralidade alta, que não falam nenhuma palavra fora do contexto, não sei. Mas... assim, Bira, todo mundo tá passivo de erro, né? Todo mundo erra. A questão é, a gente quer aprender com nossos erros ou não? Se a gente sabe que termos são errados, como você mesmo já assumiu que você sabe que termos são errados, a gente continua reivindicando o uso deles e continua usando e continua não ouvindo pessoas trans e travestis, será mesmo que você tá indo por um caminho correto? Né? E assim, quanto ao que o Bira falou, né? E que a Paula assinou embaixo, assim, pautas identitárias é quando a gente só luta pelas nossas identidades e deixa a luta de classes para trás, né? As nossas identidades têm que andar junto da luta de classe. A questão é, pro Bira, né, como ele já mostrou no vídeo falando sobre holofotação e em outros vídeos também, parece que a pauta de identidade simplesmente que se exploda, né? A gente foca na luta de classes e somente nisso. Tanto que, justamente, né, ele não quer fazer esse trabalho de entender termos, né? Ele quer simplesmente ignorar por completo essas lutas, né? Essas lutas de identidades marginalizadas. Então, assim, de fato, né, falando novamente, para não falarem que eu falei coisa que eu não falei, pauta identitária é um problema? Agora, a pauta de identidade, não identitária, de identidade, junto à luta de classe, para que nós estejamos trabalhando bem, sendo respeitadas, sabe, visando também uma revolução, visando também a mudança desse sistema, completamente válido. O que a gente não pode fazer é simplesmente negligenciar as pessoas trans e travestis que estão na prostituição. Mais de 90% de nós. Sabe, fingir que não existe porque, mas a luta de classe é mais importante. Assim, a gente tem que lutar junto, a gente tem que lutar por todos, não por alguns. Porque a partir do momento que a gente está negligenciando essas pessoas, né, no caso nós, né, pessoas trans e travestis, nós simplesmente estamos justamente falando, vocês não são importantes, né? Quem vai chegar vivo até lá que é importante. Dá a entender isso, né? Mas é isso. Então, foi a transmissão. Eu não tinha visto o seu vídeo, transmissão. Eu não sei qual. Sabrina, o nome dela? Sabrina? Eu não vi o nome, eu vi o nome do canal. O canal de transmissão, não conhecia Samantha. você, não tinha visto seu vídeo. Estava falando sobre uma mulher, sobre uma travesti que não se reivindica mulher. Não falei sobre você. Eu não falei que crossdresser é travesti. Eu falei que crossdresser é homem travestido. Fiquei muito chateado com isso, porque não foi o que eu falei de fato. De qualquer forma, sigam o canal Transmissão. Ele assistiu ou não o vídeo, o Diacho? Uma hora ele dá a entender que assistiu, outra hora ele fala que não assistiu. Se decide isso. Pois é. E fora que o Bira ficou chateado, né, tadinho, né? Ficou chateado porque ele quis dizer que ele é um homem travestido. Ou seja, ele tá literalmente assinando embaixo em tudo que a Samantha falou no vídeo dela, porque ela problematiza justamente esse termo. Enfim, né, tadinho do Bira.
Então, a Ju Vão lá apoia a conhecer. Mana, vão lá Vão lá conhecer, vão conhecer. conhecer o outro lado também, acho importante. e É sempre- Sabrina, não sei, se for, tá convidada a vir aqui um dia bater esse papo também. E é muito importante, porque eu sempre falo, o meu vídeo termina com uma pergunta, por quê? É claro que eu posso um viés, porque eu não quero trazer uma verdade. Eu quero trazer pra uma fazer crítica, pensar. eu quero que você pense. Se você acha que o seu caminho tá certo, siga. Tem um amigo dessa menina, é o autista pensante. Eu não sei se tem o maior fã do Bira, mas o maior hater é ele. O autista pensante fica super. E aí, Henrique, você é o maior inimigo do Bira, hater? Como você se define? Então, a fama chega para todo mundo, né? Não é mesmo? Então, mas assim, primeiro, muito provavelmente vai virar talvez um meme interno do transmissão, né? Porque agora não é mais Samantha, é Sabrina, né? Mudou, Sabrina. caramba, vai mudar até no RG agora, né? Pois é. Sabrina Mendanha agora, a nossa produtora de conteúdo do canal Transgressão. Não, mas zoeira. Nossa, Transmissão, não, ó. Até errou o canal. Falou o nome do meu. sei lá, não sei se eu errei, sei lá. Enfim, aí chega no meu, fala autista pensante. Pra ser o advogado do diabo, o meu canal realmente se chamava Autista Pensante no início. Mas já tem um bom tempo que hoje se chama Autismo Pensante. Mas pouco importa, né? O senhorita Bira, o Biraci tá cagando pro meu canal e pro da Samantha, né? Ele nem queria falar o nome, né? Sim, Da e Samantha. detalhe, ele falou que sim, que a gente tem que ouvir o outro lado e tem que ouvir a crítica, né? Vamos ver o que ele fala nessa parte falando do seu canal. O autista pensante, fiquei super. Até vou falar pra ele aqui que esse autista pensante fez. Eu não assisti, ele fez um vídeo de 3 horas falando mal de mim. Você acha que eu vou assistir 3 horas falando mal de mim? Ai, não tô Não escutando nem assisti. áudio de 1 minuto. É a pessoa que aceita É, a crítica, né? é a pessoa super que aceita crítica, né? É a pessoa Pois que se é. propõe a ser um canal crítico, mas não aguenta quando a crítica é direcionada a ele, né? Porque Sim. parece, gente, porque parece que quando o Bira fala isso e ninguém conhece meu canal, parece que eu fiquei 3 horas do vídeo falando mal do Bira porque eu gosto de falar mal dos outros, porque eu não tinha nada pra fazer, ou eu tava dançando Macarena. 3 horas de vídeo dançando Macarena, e obviamente que não, gente, eu não tava dançando Macarena no vídeo. Eu não tava E uma dançando, coisa, enfim. ele te chamou de hater, né? Então, assim, a crítica foi uma crítica, não foi um ataque pessoal, Bira, né? Eu, inclusive, tava nesse vídeo, né? Então, assim, ele não citou meu nome, mas citou o vídeo que eu participei com você. Então, né? Assim, como a pessoa fala que aceita crítica, que tem que ouvir, daí ele vai e vê a pessoa fazendo uma crítica que não é personalizada a ele, é uma crítica política, uma análise política, e te chama de hater. Então, né? Pois é, né, gente? Então, e eu fiquei triste, porque a primeira vez que eu vi ele compartilhando uma coisa sobre mim, eu achei ele bonitinho. Eu falei, ai, que bonitinho, vou até conversar com ele. Menina, tava falando mal de Perdeu o mim. namoro. Não queria, ele tava me odiando. Ele também todo dia me manda um textão e fala mal de Todo mim. Todo dia dia? não, mas Ah, às tá. vezes ele fez um vídeo de 3 horas, depois fez outro Ele me vídeo, também não acompanha, sei de quantas horas que eu gente. não Ele me Pois é. acompanha. É que assim, é batata. Tem uma galera. Assim, é um negócio mais específico para quem produz conteúdo na internet. Que é uma coisa específica. Conforme você vai tendo mais tempo, né, de produção de conteúdo, né, vai criando mais publicações, vai criando mais posts, vai começando uma galera grande, né, grande, né, no sentido maior, bem maior que você, independente do número de inscritos, de seguidores, enfim, vai começar a te acompanhar, mas ela não vai te seguir de forma explícita. Vai ser uma espécie, entre aspas, de seguidor fantasma. E é o caso do Bira, gente. Não só do Bira, outros produtores de conteúdo eu sei que me acompanham em algum grau, e o Bira não é diferente.
Só que ele não vai seguir a pessoa, ela não vai dar esse gostinho, né, de, por exemplo, senhorita Bira começou a seguir você. Não, ele vai me acompanhar na surdina. E é isso que está acontecendo, porque ele sabe ele sabe que eu vivo, né? Obviamente não vivo falando sobre ele, né? Porque, enfim, primeiro que eu tenho mais o que fazer, né? Mas também, quando a pessoa fala merda, tem que aguentar merda, né? Que é o caso do Bira. Então, ele me acompanha. Ele Pois é, sabe ele quando eu falou o nome posto. antigo do seu canal até. Quer dizer que em algum grau ele tá me acompanhando. Assim, gente. Sim. Dá até quase para dizer que o Bira é um fã não explícito do meu canal, porque para saber que o meu canal se chamava Autista Pensante antes é porque, pô, deve ter assistido o vídeo pra caramba, Bira. Me chama na DM, me convida pro seu canal. Ou Me, pode ser me, que ele te odeia, né? me manda o Pix, Bira. Me manda. Você vê que o Bira falou que você que achou você bonitinho, né? Então, acho que deve ser fã, sim. Pô, eu tô aqui só desse canal, eu tô desde 2019. Desde 2019 eu conheço essas dinâmicas. Mas enfim, toca o vídeo, porque aí pra não continuar essa bobajada aí. E também já tá no finalzinho já. Bora lá. Assistir. Gente, eu não conheço vocês, eu não tenho nada contra vocês. Eu acho bom, se vocês acreditam no que vocês acreditam, isso é ótimo. A melhor coisa é você ser isso crítico, você pensar em alguma coisa e seguir, porque você tem raciocínio, isso é a melhor coisa do mundo. Que ótimo, e que bom que a gente ainda consegue ter esses debates, né? Imagina Sim. a gente viver num lugar que nós não possamos nem falar. Isso seria triste. Chegou perguntinhas. Vamos lá. Posso? Né? Acabou. Uma última coisa, antes de você falar. A questão do debate. Nossa, é muito importante os debates. Aí chega o debate, a defesa de uso de termos transfóbicos, a defesa do uso de termos racistas, capacitistas. Sim, não só. E não só. O Bira literalmente, é muito bom ter senso crítico. Aí a gente com senso crítico fazendo um vídeo crítico, que não é um vídeo de ódio a ele, a pessoa dele. Eu não vou ver que é hater. Não vai ver, não vai ver hater, ao mesmo tempo que sabe dos textos que eu faço, sabe dos vídeos que eu faço. Pô, você é hater, por que tu não ignora o hater? Vídeo também. Porque não ignora o hater. Ou você ignora, não acompanha porque é hater, ou você vira fã número 1 do meu canal. Assim, as duas coisas não dá para ser ao mesmo tempo, Bira. Não dá para ser. Assim, é um paradoxo. Bom, acabamos por aqui esse react, que foi só uma um coisa. pouco longo, né? Só uma coisa, Bira. Bira, você acha que o meu físico é agradável? Não sei, né? Ele me achou bonitinha, né? Tá me olhando mais de perto. Ó, você gosta? Você acha que essa posição ainda tô bonitinho pra você, ó, Bira? Ó. Que é isso? Pode continuar. Tem que mandar beijinho pro Bira. Manda beijinho pro Bira. Beijinho pra você, Bira. Beijinho pra você, Bira. Olha, me convida pro seu canal, me faz um pix. Olha que fim de vídeo inusitado, não estava esperando por essa. Do nada, tetas polêmicas, né? Mas a gente tem que quebrar o gelo, né? O conteúdo foi tão difícil de engolir, né? Que a gente tem que fazer umas piadas, né? A gente tem que tirar um pouco de onda disso. Ainda mais que uma pessoa de 200 mil inscritos nos citando, né? E citando o meu primeiro vídeo do meu canal. Então, assim, né? Não é pouca merda. Que é isso? Eu tô bonitinho agora, ou Viraci? Meu Deus. Bom, então vamos finalizar o vídeo. Se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal do Rick. Curtam, compartilhem o vídeo com seus amigos e com outras pessoas
pessoas que vocês quiserem compartilhar também. Você quer fazer mais alguma consideração final, Rick? Eu só tenho a agradecer, né, obviamente, pela disponibilidade do espaço aqui. Obviamente, quem chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal da Bruna Gago Transgressão, tá perdendo tempo. Aperta no botão de se inscrever. A mesma coisa se você não se inscrever no meu canal, gente. Que, sério, tá quase 2 horas de gravação e você não vai nem se inscrever no canal, tá calor demais. Dia 24 de dezembro, 5 horas da tarde, você não se inscreveu. Pô, dá essa moralzinha pra gente, Aí sabe? também tem Então, mais uma coisa, você mostrou suas tetinhas, você merece inscrição só por isso. eu tô me expondo, gente, você não tem noção. Isso aí vai quebrar o arquétipo do meu canal, gente. Vocês não têm noção. Então se inscreve, por favor. Então é isso, pessoal, se inscrevam, né? E nos vemos num próximo vídeo. Até logo!